Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a tia tem uma surpresa para vocês. A nossa aula vai ser diferente. Nós vamos entrar na semana, no mês, que a gente estuda sobre festa no céu. Já sei que vocês já viram esse conteúdo, mas a gente vai ver de novo. Lembra que é importante a gente saber que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, nunca fica velha. Então, a gente vai ver hoje sobre festa no céu. E tem um versículozinho sobre a festa no céu e sobre criança. Então, disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Esse versículo está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 14 da nossa Bíblia. Vamos falar também hoje um pouquinho sobre criança, que são vocês, sobre adolescentes, alguns já são adolescentes, e o Evangelho de Cristo. Então, crianças, o que é ser igreja, o que é esse Evangelho? É isso que a gente vai aprender hoje. A igreja, ela está para além dos muros de concreto erguidos e aquela ornamentação do templo que todos conhecem, né? Ser igreja, na verdade, é ter a consciência do nosso papel enquanto cristãos e entender que o que faz a diferença é o cuidado que precisamos ter com o que vamos chamar de orgânico, que é a vida, nossa vida, né? Então, Jesus, né? Enquanto ele esteve aqui na terra, ele deixou vários exemplos, né? Para nós, né? Para nós nos orientarmos, né? Sobre esse sentido, né? Então, tem três exemplos que a tia trouxe para vocês depois, com calma, ir lá na Bíblia e ver, consultar, ler e entender melhor. O primeiro exemplo fala da mulher do fluxo de sangue, que fala de uma mulher que passou 12 anos muito doente e o Senhor a curou. E está lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no verso 20. Em outra passagem fala também do cego Bartimeu, né? Era uma pessoa deficiente visual, passou muitos anos doente e quando o Senhor teve encontro com ele, o Senhor também o curou. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 46. Fala também o outro exemplo do publicano, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 2. Todos esses receberam não só uma cura física, sabiam? Mas também receberam a cura espiritual. Essa cura que vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus também nos deixou como missão algo muito importante. Vocês sabem o que foi, crianças, que Jesus deixou? A tia vai falar para vocês agora. Jesus deixou uma mensagem para nós. Fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que está lá no livro de Marcos, esse versículo, no capítulo 16 e no verso 15. Nós temos que nos preocupar, crianças, com nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas da rua, né? Pregar o evangelho, falar do amor de Deus para todas as pessoas que nós conhecemos, né? Não devemos perder a oportunidade de falar sempre do amor de Deus, como Deus é bom, como Deus ele cuida de nós. Na verdade, né? Temos esse pensamento, às vezes a gente fica pensando, nós adultos, né? Que o evangelho, ele tem que ser falado só para os adultos. E não é assim, na verdade, o evangelho tem que ser para todos, né? A criança, o adolescente, o adulto, inclusive o velhinho, né? As pessoas mais velhas de idade. Todos eles têm que conhecer o evangelho do Senhor, né? Então, o evangelho ele deve ser plantado numa terra fértil. E a criança é essa terra fértil que são vocês, né? Vocês estão começando a desenvolver o conhecimento e é a hora propícia para conhecer o evangelho, né? Para gerar grandes frutos, né? O evangelho é algo maravilhoso, que é a palavra do Senhor que ele nos deixou. Então, crianças, continuando. O que são as más e as boas novas do evangelho?
a forma como nós entendemos que o Evangelho faz toda a diferença na sua promoção. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Coríntios, no capítulo 15, no verso 1 ao 4. O Evangelho ele não muda, não é mesmo? Nunca mudou. É a mesma boa nova que foi pregada antes, há muitos anos atrás, e é a mesma palavra, é a mesma boa nova. E é esta a boa nova que nos salva se nós crermos firmemente nela. E isto é, Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria e que foi sepultado. E que 3 dias depois se levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Lembrando, crianças, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Essa aula a gente já viu, mas como o Senhor fala que a sua palavra ela não envelhece, a gente tem que ficar falando, dizendo, falando do amor de Deus, da sua palavra sempre, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. É o Evangelho do Senhor, é as boas novas. Então, a gente vai ver nas próximas aulas alguns pontos que vocês já conhecem. A tia vai reafirmar com vocês e falar de novo para vocês entenderem melhor. Que é o convite, que são as obras, que é Cristo, que é o amor, a morte, que tem 3 tipos, vocês já sabem, o pecado e a cruz. Então, crianças, a aula era sobre isso, a nossa primeira aulinha, sobre a festa no céu, e agora eu quero que vocês façam a atividade. De acordo com a aula, escrevam em seus cadernos o que Jesus deixou como missão. Lá no começo da aula a tia falou o que foi que Jesus deixou como missão. É uma pergunta e a tia quer que vocês façam no caderninho a resposta e depois me mandem, tá certo? Tchau, crianças. Obrigado. Vou estar no aguardo esperando a atividade de vocês. Obrigada por assistir a esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações. Deixe o joinha também. Até a próxima viagem!